Pessoal, hoje é dia 23 de julho de 2020 e nós teremos mais uma super live. O tema de hoje é forte, é muito importante. Então, eu queria convidar vocês para participar até o final da live. Eu já vou mandar aqui o convite para o meu convidado, Daniel, pastor Daniel. Olá, sogro, Ademir, Eudenis, Igor, meu irmão, um beijo. Eu vou só mandar um convitinho aqui pro convidado de hoje, para ele já acessar aqui rapidamente. Olá, já te vi, pastor, vou te chamar. Um beijo, Gideão, um beijo, Igor, um beijo, Denis e Ademir, um beijão para vocês. Olá, Olá, boa noite. boa noite, deu certo, graças a Deus, né? Graças a Deus, agora sim. Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui num dia com uma live extraordinária. Esse tema ficou assim queimando no meu coração durante todos esses dias e eu tenho certeza que vai ser incrível. Então eu queria já convidar você que já está aqui para ficar até o final com a gente, porque vai ser muito transformador. Pastor, eu já começo te agradecendo por você ter aceitado o meu convite. Tem sido um prazer conhecer melhor o Senhor e todo o seu trabalho, né? E tudo que o Senhor desenvolve, que realmente é um motivo de honra para mim ter você aqui na minha live. Olha, gente, olha quem está na live, olha. Ela quer se apresentar. Ela quer se apresentar, deixa ela se apresentar. Essa é a Aisha, gente. Aí, olha só, ela tem que aparecer, aí ela fica quietinha, ó. Um beijo para a Aisha. Sim. E como eu estava dizendo, pastor, eu me sinto muito honrada de ter o senhor aqui. Quanto mais eu pude conhecer do seu trabalho, mais eu admiro. E assistindo as lives, né, que você fez durante essa semana, todas que eu pude assistir, eu assisti. E como é bom falar sobre esse assunto e, de alguma forma, plantar uma sementinha, né, no coração das pessoas para esse tema que é tão importante. Sim. O prazer é recíproco. Eu fico agradecido pelo convite e ainda mais para falar desse assunto, que é um assunto que eu tanto gosto de falar e fazer. E será bem oportuno esse momento para as pessoas conhecerem, para conversarmos um pouco sobre esse assunto tão relevante na sociedade e no cristianismo. E tão necessário, né? Com certeza. Então, gente, o tema de hoje é solidariedade, o trabalho voluntário. E o meu convidado especial é o pastor Daniel Moura. Ele é pastor da Igreja Somos Um, esposo da Rosângela, adorei, viu? Essa parte, esposo da Rosângela, adorei. Educador social, coordenador da Rede Social Zona Leste, né? Conselheiro tutelar, palestrante, e aí vem um monte de outras atividades, né? É isso mesmo. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é como eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu falo que, Conta esse segredo aí. que enquanto dá para fazer, eu faço. Eu vou fazendo. Agora, quando não der, e assim, nós vamos diminuindo as ações, mais delegando, liderando, discipulando, e as pessoas vão tocando. Você sabe que a minha mãe, né? O meu contato com você foi através da minha mãe, e ela foi conselheira tutelar durante alguns anos, e eu pude acompanhar de pertinho o que é ser conselheiro tutelar, e não é fácil, né? Às vezes, assim, eu falo, assim, sempre falei, isso tem que vir de dentro, é um amor realmente pelas pessoas, e ainda mais na atual geração, né? Quem tá passando aí Ela está exagerando já. Sim, a atual sim. geração, que tem os jovens e adolescentes que enfrentam grandes desafios, né? Então, parabéns, muito legal. Mas já para quem não te conhece, te conhecer, conta pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória, né? Até os dias de hoje. Olha só, eu sou pastor, eu fui pastor novo, eu já vai fazer 13 anos que eu sou pastor, e sempre estive, com os meus 19 anos que eu ingressei na igreja, sempre fiquei firme ali, gostando de trabalhar na parte de evangelismo, de missões urbanas. Essa parte de rua sempre me cativou, sempre me completava. Legal. Quando eu ia para a rua. E aí eu fui percebendo e criando essa identidade social. A princípio não foi fácil,
foi o tempo que eu conheci sua mãe, que nós atuamos juntos no Hospital do Planalto, Cracolândia. Sim. E naquela época não havia tantos projetos como hoje, as igrejas não eram tão abertas e não entendiam o conceito bíblico em relação a tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber. Só que Nossa. eu fui percebendo que o bem é um elástico. Você vai fazendo e ele vai te puxando, te puxando, te puxando. Então, desde começar, eu comecei dando comida para as pessoas em situação de rua. Faz 20 anos isso. E aí, Uau! eu fui parar no hospital, para a capelania, eu fui parar dentro da Fundação Casa, eu fui para a Cracolândia, eu fui dentro dos abrigos. E agora, o meu plano mesmo, o meu público-alvo hoje é a criança e adolescente. Eu me lembro muito bem, uns dias antes de entrar na eleição, de me inscrever, eu liguei para sua mãe e falei com ela, Inajá, estou pensando em ser conselheiro, o que você acha? E ela disse, não haveria pessoa melhor para fazer essa função. E Muito legal. eu lembro que eu conversei com a minha esposa, conversei com alguns amigos e ela foi o que sacramentou. E ela me disse algo que me marcou, que ela falou assim, você vai conhecer uma Itaquera que você não conhecia. E é justamente... Nossa, hoje, na live que eu participei de tarde com a Tina, eu justamente falei sobre isso. Hoje eu vejo ruas, famílias em Itaquera que antes, pelo meu olhar normal, eu não via. E hoje eu consigo ver, enxergar e trabalhar com elas. E aí, então, eu passei a desenvolver esses projetos. Eu fui coordenador de uma ONG, a Missão Vida, por um tempo. E hoje eu coordeno a Rede Social Zona Leste, que é um grupo de ONGs, de ações sociais, projetos, voluntários, e fazemos ações pontuais nos bairros da Zona Leste e ações com a comunidade. muito legal. Você está me ouvindo bem? Que travou um pouquinho para mim aqui. Tá, Eu estou te ouvindo. Eu acho que a minha internet esses dias tem ficado ruim. É? Pessoal, comenta aqui se vocês estão enxergando bem a gente, se caso a luz tá boa ou tá ruim, orienta a gente que nós vamos resolvendo, tá bom? Se tiver alguma coisa aqui fora do normal, tá bom? Justamente. Mas, pastor, falando dessa trajetória, assim, né? Essa trajetória do engajamento solidário, de ações sociais, como eu disse para o senhor quando me apresentei para o senhor, eu tenho essa veia social justamente por herança da minha mãe, também de toda a minha família, assim, mas no sentido de sempre ver minha mãe trabalhando em hospitais, voluntária, ter sido conselheira tutelar, ajudando até mesmo nos projetos de ação social com dependentes químicos na igreja, com idosos. Então, eu sempre fui, não que foi uma coisa que me foi determinada, mas que foi natural para mim, né? E hoje, devido à pandemia, tudo isso que aconteceu, eu comecei a perceber muitas pessoas interessadas, né, em realmente se engajar mais em atos sociais, em trabalho voluntário. Então, assim, a proposta da live, né, é justamente para quem tem essa vontade, para quem está ali querendo mudar, né, agir de alguma forma em prol do próximo, de repente se descobrir e conseguir uma primeira orientação, né? E para quem já é engajado e de repente está um pouco parado, um pouquinho desanimado, né? Que siga em frente, porque é necessário, né? E só fazendo uma introdução mesmo, eu assisti alguns vídeos e li algumas coisas a respeito disso, e eu achei uma pessoa que fez um comentário muito legal. Que assim, a solidariedade, ela vai muito mais além do que a empatia pelo próximo, né? Ela é um senso, um comportamento de autorresponsabilidade, né? Sobre o outro, sobre aquela situação. Então, assim, você se sente responsável por aquilo. Se aquilo está acontecendo, você pode, de alguma forma, modificar, né, e colaborar para a melhoria. Para o senhor, assim, o que é ser solidário, o que é ter esse comportamento social, se eu posso assim definir? Olha, nós precisamos definir alguns sentimentos e atitudes que nós temos na sociedade. Entre eles, eu sempre falo a respeito da dó e da compaixão, para a gente entender um pouco e chegar sobre ser solidário. Então, eu posso ter dó de alguém, olhar para aquela pessoa, tadinho, ele está caído no chão, e eu posso ter compaixão, que é o que me movimenta a me aproximar daquela pessoa, a criar um link. E você tem isso hoje porque você viu sua mãe fazer. E a minha esposa tem isso hoje porque ela me viu fazer.
Então, assim, são atitudes, são sentimentos que vêm com a dó e se transformam em compaixão a ponto de falar assim, nós precisamos fazer algo por aquela pessoa. Então, assim, Legal. nós temos meios para fazer. E a solidariedade, ela vem dessa ação. Eu sentia a dó, transformou em compaixão, agora eu serei solidário. E por que eu vou te falar sobre ser solidário? Porque eu entendo que ser solidário é quando eu dou, até mesmo quando falta para mim. Então, Muito legal. é o partir. É diferente daquela pessoa que ela dá para dormir melhor, para ficar tranquila, fala, poxa, eu estou ajudando alguém. E ser solidário é participar do movimento, é se envolver na ação. E aí, por isso que me surpreende, né, todos esses tempos trabalhando com voluntariado, você vai ter pessoas ao seu lado que moram em um barraco, numa comunidade, que não há problema nisso, mas que eu já vi ela pegar a cesta que ela ganhou e dividir em 5 famílias. E eu perguntar para ela, e aí, como tá de alimento? Pô, pastor, acabou. Mas e aquela cesta que você pegou com a gente? Não, eu dividi com mais 5 famílias. No meu quintal tem mais 4 famílias e nós repartimos em 5. Então, ele é solidário. Eu não fui solidário, porque eu dei o que eu ganhei e repassei. Mas a solidariedade veio dele. E sempre quando se fala em solidariedade, o que vem na minha imagem é quando você torce um pano, que você sempre vai tirar ali o líquido do pano. Então, assim, sempre podemos fazer mais. E eu utilizo a expressão Legal. também da cana, quando você vai tomar o caldo de cana, que ele passa naquela máquina, e aí você acha que não dá mais para ter Adorei. caldo, você dobra de novo, passa de novo, e esse suco da segunda vez, ele é mais gostoso do que o da primeira, por causa que é a essência, é o extrato daquela cana. Então, ser solidário é justamente eu dar daquilo que eu tenho. Muito bom. E assim, tem uma questão que eu sempre faço essa reflexão, né, no meu dia a dia e nas coisas que eu observo, que eu acredito, se eu tiver errado, eu fico totalmente à vontade para me corrigir, mas assim, existe aquela pessoa que pratica um ato social, ou sei lá, faz alguma coisa solidariamente, mas para sua autoafirmação, para dizer assim, ah, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, ou eu divido o que eu tenho, né? O que o senhor entende nesse sentido? Olha, eu vejo que existem diversas manifestações no meio. Então existe essa pessoa que ela se sente superior a outra pessoa, e aí é mais fácil eu falar para uma pessoa que está morando na rua, meu, sai da rua. E assim, eu estou na minha casa, então aquilo me dá uma superioridade sobre ela. Entendi. E existe a pessoa que faz pela motivação de se ocupar, então assim, não é tanto um chamado, não é tanto uma preocupação com quem ela está atendendo, mas de, ó, eu estou fazendo, estou me movimentando, eu preciso ajudar, eu não posso parar. E existe a pessoa Legal. também que ela é a questão da transferência. Você tem um problema, eu quero te ajudar, mas eu também tenho esse problema. E aí eu transfiro para você, eu coloco um espelho na sua face. Então quando eu falo, Ingrid, Legal. você precisa parar de ter compulsividade, na verdade eu estou falando comigo mesmo. E aí, o que seria interessante, e não há problema de eu ter essa compulsividade, desde que eu me trate, desde que eu esteja Legal. legalzinho, para que eu possa ajudar outra pessoa, porque nós nunca atingiremos um patamar de superioridade ou de bondade para poder ajudar as pessoas. Aliás, a graça da vida, e eu sempre falo isso, o que é evangelho? São dois mendigos e um mostrando para o outro onde tem pão. Então ninguém é melhor que Nossa, ninguém, né? forte. Então a cruz nos nivela. E quando nós nos aproximamos das pessoas e queremos ajudar, eu sempre falo isso. Motivação. O que está te motivando a tomar essa ação? Qual a sua Uhum. motivação? E nós, como líderes, como coordenadores de eventos, de ações, nós vamos sentindo isso no voluntário. Quando a motivação... Por exemplo, quando existe um horário certo para ele fazer, ou ter que tirar foto. Então, assim, a motivação dele, ainda que ele quer o bem daquela pessoa, ele tem um interesse por trás daquilo. Vou te dar outro Legal. exemplo. Interessante. Eu e sua mãe enfrentamos muito isso. A pessoa nos procurava porque ela queria ir para a capelania, mas porque o parente dela estava internado no hospital. Então ela queria entrar lá para ver o parente. Entende? Nossa, Então assim, infelizmente, mas por outro lado também nós não perdíamos a oportunidade de mostrar para essa pessoa e falar, olha,
Nós podemos te ajudar a ver seu parente, mas se lembre que há outras pessoas que podem ser ajudadas por você. E da forma que seu parente está sendo visitado por nós, você pode visitar o parente de outra pessoa. Então é um momento de nós ensinarmos, porque nós estamos em um país que, de fato, ele sempre... Acho que o ser humano em si vai sempre olhar a parte da troca. E o Evangelho vem e fala assim, não, é melhor dar do que receber. Vai na contramão, quebra o sistema. E quando Muito a pessoa ela dá, ela sente o benefício disso, ela sente a graça de ajudar uma pessoa, seja desde uma criança que você dá reforço escolar para ela, uma criança no abrigo, que você passa um dia com ela, um morador de rua, um asilo que nós visitamos. Por isso também a nossa ação, que visitamos os abrigos e os asilos, se chama O Amor é Doce. Justamente porque experimentamos a doçura do amor. E queremos levar para essas duas classes da sociedade, quem está começando e quem está aqui na ponta, o que o amor é doce, que existe possibilidade de termos afetividade, de, assim, a gente chega no asilo, é tremendo, assim, eles lembrarem de você, vir te abraçar, fazemos carinho com eles, e no abrigo também. Como hoje, para mim, assim, eu falo assim, de boca cheia, eu tenho uma amiga que eu conheci dentro do abrigo, ela completou 18 anos, ela saiu do abrigo, nós ajudamos ela a alugar a casa dela, o emprego dela. Hoje ela tem 20 anos, hoje ela tem o canal dela, Ingrid, do YouTube. Ela ensina como morar sozinho, ela anda de skate, ela é muito 10. E assim, foi o link, foi uma afetividade. Então, e às vezes a gente acha que ajudar é muita coisa, não é. É você ter um interesse em se aproximar, que é a empatia. Primeiro cria-se a empatia, depois a compaixão e a solidariedade. Muito bom. Falando assim de pandemia e solidariedade, né? Eu até fiz uma enquete aqui no Stories, né? Falando assim, olha, nesse momento de pandemia, você sentiu vontade de ajudar mais? Você teve mais vontade de ser solidário, de praticar um trabalho voluntário? E assim, foi gritante, as pessoas falaram, sim, eu tive. Isso realmente mudou na minha vida. O que a senhora acha aí desse impacto da pandemia em relação ao auxílio ao próximo? O que o senhor pode nos compartilhar com isso? Me surpreendeu. Sinceramente, me surpreendeu. Eu vou te falar que havia momentos que eu tinha que falar para os voluntários, não vão, não façam, devido ao lockdown, ao medo de ser contaminado. Legal. Então eles tinham tanto gás, tanto amor, tanto ênfase que eu falava, não, eu ficava... Porque a maioria da quarentena eu aderi bem à quarentena. E aí, então, eu ficava tudo via internet. WhatsApp, Face, Insta. E foram muitas doações. Para você ter uma noção, nós começamos em março com 16 cestas básicas. E de abril até agora são 100 cestas básicas. Aumentou quase 100%, 100 cestas básicas. Nossa. Estamos finalizando agora, entregando mais 100 e já vamos começar a campanha de agosto. E aí eu achava que nós não íamos conseguir. E Deus foi abrindo as portas. E assim, cestas que vinham com cândida, papel higiênico, coisas muito boas das pessoas doando. Nós fizemos uma parceria com o CREA, de arquitetos, engenheiros. Eles doaram 100 cestas básicas no mês de junho. Então, a galera assim aderiu, ajudou. E nós abrimos uma campanha da solidariedade justamente batendo nessa tecla. Olha, eu sei que você ajudou em abril, eu sei que você ajudou em maio, mas a gente precisa torcer esse pano mais um pouco, precisa passar essa cana aí, esse bolso seu tem uma grana, você pode nos ajudar. Eu sei que você deu 10 cestas, você vai dar uma, mas não deixa de dar. E sabe, Ingrid, uma coisa que eu aprendi na minha vida, que o solidário, ele é sempre solidário. Então, assim... O que muda, talvez, é a quantidade que ele ajuda. Mas ele nunca deixa de ajudar. O que não é solidário, ele vive de desculpa. Então, assim, o solidário, ele tá bem, aí ele dá 10. Pastor, estou mandando 10 cestas, estou mandando 100 cestas. Pastor, apertou, vou dar 5, vou dar 1. Ele nunca deixa de dar. Agora, o que não é solidário, pastor, minha mãe adoeceu, eu não posso dar. Pastor, estou arrumando minha... Então ele sempre terá uma ocupação. Ele tem um bom coração, ele quer ajudar, mas ele não entendeu a graça de repartir. Ele ainda não teve essa revelação. É que nem você falou de espremer a cana, né? Então, se a cana tá ali cheia de líquido, espreme e sai bastante. Se tá um pouquinho já chegando no final,
ele dobra, espreme mais um pouquinho e divide, né? Então é muito legal, esse exemplo tem tudo a ver. Muito bom. E assim, falando disso, assim, para a gente entrar nesse momento que eu acho que é um dos momentos mais importantes da live, assim, que eu gostaria de passar para as pessoas, sabe? Mas qual que é o impacto da solidariedade na vida das pessoas que fazem o ato, que praticam a solidariedade, né? Enfim, e da pessoa que recebe. O que o senhor observa em relação a isso? Eu acho que isso é o maior combustível para a minha vida. Existem eventos hoje que eu coordeno e mais observo ali o pessoal que está realizando. Até na própria quarentena, nós tivemos uma experiência que nós recebemos na igreja 2.000 cestas básicas. E aí, Uau! 2.000. E a cesta. Por quê? Foi assim. Nossa igreja foi a sede para distribuir para mais 20 ONGs 100 cestas básicas na Zona Leste. Eles não tinham aonde colocar as cestas. Então, por exemplo, a Cogic ganhou 100 cestas. E aí ela tinha que vir buscar na nossa igreja, que era o posto de arrecadação. Só que nós precisávamos de voluntários para descer do caminhão 2.000 cestas básicas. E aí você vê a galera ali cansada. Gente, a gente está falando, é muita tonelada de alimentos. Você não tem noção. E aí, assim, você vê a galera ali se esforçando. Aí você vê a galera vindo buscar da ONG, emocionada. E você vê o cara dessa ONG marcar a nossa igreja, dizendo, ó, por causa de vocês nós estamos agora na comunidade entregando para a família X, para a família Y. Então, para nós, assim, olha, arrepia. É uma conexão, que eu acho que o bem é essa conexão do que quer fazer, do que precisa. Quando cria essa conexão, a graça de Deus vem, e aí isso só me faz bem. Como eu tive a experiência um dia de estar em um evento, chama-se Dia do Bem, que a gente realiza nos bairros, e uma voluntária, uma grande amiga nossa, o carro do filho dela foi incendiado, pegou fogo. E havia uma preocupação de como ele estava, o carro deu perca total. Nossa. Uhum. Só que ela não saiu do evento. Ela estava atendendo famílias carentes, e ela falou, ó, eu sei que ele está vivo, eu vou continuar aqui. Então, assim, assim, outra experiência também que a gente vive muito, principalmente com Amor é Doce, que eu acho que é uma das mais fortes, quando a galera vai para o Farol com a gente, ou vai para Paulista para pedir dinheiro para as nossas ações. Então, nós tivemos uma situação que nós construímos uma casa para uma família, então nós fizemos feijoada, nós fizemos macarronada, nós fizemos tudo que tinha comida, gente. E aí... chegou uma hora que faltou, e aí a gente correu, eles deram a ideia, pastor, vamos para Paulista. Paulista fechada, a gente ali pedindo dinheiro, explicando o projeto. Então, quando eu vi aquilo, eu falava, meu, por que eles estão fazendo isso? Assim, o que levou eles a estarem aqui? Porque, e aí é uma das coisas que eu levo muito a sério com os projetos, e porque a gente faz isso tantos anos, né? Qual a credibilidade que gera neles para eles se exporem por algo que nós estamos tendo a ideia? Porque é muito legal que funciona assim. Eu tenho a ideia, passo para eles, aí é um combustível. E vai para cima. E aí e também eu entendo que é um outro fator. Você fazer algo que dê resultado. Eu acho que isso é muito fundamental. Isso valoriza muito o projeto. Então, quando assim, nós temos o exemplo de uma pessoa que nós ajudamos. Sua mãe conheceu, que ele saiu da rua, ele virou bombeiro civil, ele casou, ele está restaurado, já faz 10 anos que ele está fora. Então, assim, isso é um pagamento. Isso é um troféu para a gente. E para quem vê também, causa um efeito muito grande. Então, assim, voltando à pergunta, para mim é uma satisfação enorme e para os voluntários da mesma forma. E a pessoa que recebe essa ajuda, como esse caso desse bombeiro que teve a vida transformada, acredito que ele deve sentir uma gratidão eterna, né? Uma gratidão divina, né? Posso definir como divina, porque é uma mudança de uma predestinação, de repente, ao fracasso, né? Sim. E a pessoa mudou, né? E através de toda essa ajuda de pessoas, pôde mudar a trajetória da vida dela. Isso é muito forte, né? É muito incrível. E falando do senhor, qual foi a primeira experiência, assim, com ação social, que o senhor recorda, ou que você queira comentar, qual foi o seu primeiro impacto, assim, que você fez uma ação social e aquilo impactou sua vida, que você lembra até hoje? Então, eu vou falar do meu começo.
eu fazia parte da igreja, faço parte até hoje, e eu sempre falava, eu liderava os jovens, e eu sempre falava, olha, um dia nós iremos alimentar os moradores de rua. Um dia nós vamos levar sopão para a galera que está na rua. Naquela época não era como hoje, o crack não estava proliferado, na Zona Leste não tinha morador de rua, era muito no centro. E aí um dia um menino da igreja congregava comigo e falou, Dani, conheci um cara aqui e esse cara vai toda sexta-feira levar o pão pra galera. Você quer ir hoje? Eu falei, vamos embora. Isso há 20 anos atrás. Faz exatamente 20 anos. E aí, esse cara virou meu amigo, eu sou padrinho dele, ele é meu padrinho de casamento, e desde aquele dia eu não larguei mais. E o impacto de eu poder alimentar, sentar junto, porque eu acho que esse é um grande diferencial nosso. Assim, vamos falar do meu projeto e das nossas ações. A gente sempre saiu na rua falando assim, com a galera de rua. Nós sairemos hoje para a rua para alimentar as pessoas e talvez nós vamos alimentar 100 pessoas como nós vamos alimentar uma. E essa uma nós vamos valorizar como se fosse 100 e vice-versa. Então a ideia de sempre sentarmos junto, comer junto, olhar no olho, perguntar o nome, falar história, ouvir história. Então isso traz a dignidade de volta para a pessoa. E ela cria um link com você. Ela começa a ter conexão. E aí quando eu falo assim pra ela, cara, você não quer sair da rua? Ele vai olhar e falar assim, pô, esse cara aqui tá toda sexta-feira comigo, esse cara me trouxe remédio quando eu precisei, ele entrou em contato com a minha mãe, então o que ele está falando vale a pena. E nós temos um cara, que é o Luiz, ele é muito inteligente. Nós ficamos visitando ele cerca de 3 anos na rua. No começo, ele era de uma igreja, que ele não tinha muita conexão conosco, ele recebia por educação. E aí nós ficávamos indo toda sexta. E aí um dia, a gente dava alimento, batia um papo e orava. Dava alimento, batia um papo e orava. Aí um dia, eu entrei no carro, ele foi lá, bateu no vidro e falou assim, cara, hoje o Espírito Santo falou comigo. E o que vocês fazem é muito bom. E aí nós começamos a trabalhar com ele a vontade de sair da rua. Resumindo, hoje ele é um taxista, ele não mora mais na rua, me chama no Zap, tem meu contato. Nós temos o Luiz, que era um rapaz que vivia na rua, no Hospital do Planalto, e aí nós começamos a alimentar, e o caso dele não era droga, era álcool. E aí nós começamos a trabalhar isso com ele, levar bolo de parabéns para ele. Todo 15 dias a gente batia palmas por causa da sobriedade dele, aquilo começou a alimentá-lo em querer deixar, porque ele criou vínculo com a gente, então ele falava assim, eu não posso beber, conexão, né? Porque a galera vai vir aqui, então eu não posso estar bêbado. Começou, aí alugou um quartinho, ele começou a trabalhar. Resumindo, hoje ele tem o trabalho dele, mora com a família dele, eu vejo sempre, quase toda semana. Então assim, para nós isso não tem preço, não tem preço. Teve alguma ação social que o senhor fez que te tirou o chão, assim, daquele medo de não dar certo, de não conseguir, alguma coisa que te impactou muito nesse sentido do receio mesmo? Olha, eu passei uma experiência de um mutirão que nós criamos, e o mutirão que você mais precisa é do tempo estar bom. E eu acho que foi 2013, e choveu. Olha, esse dia para mim assim, foi o fim. E era uma época que não tinha chuva na previsão, e choveu. E aquilo me ensinou muitas coisas. E, assim, todo evento é esse frio na barriga. Ah, os voluntários não vão vir, não vai dar o dinheiro, não vai dar certo. Aí Deus vai mandando. Mas, assim, é 20 anos assim. E essa questão da construção da casa foi a ação que eu mais pensei, projetei para nós podermos entrar. Por quê? Porque eu tenho assim na minha cabeça, se começamos, temos que terminar. Então, como eu te falei da credibilidade. Então, quando eu fui ali, que eu via, foi uma casa que pegou fogo, perdeu tudo, a família saiu com a roupa do corpo. E aí, quando eu fui lá, que eu vi aquela casa daquele jeito, a Defesa Civil já tinha entrado, interditado, não tinha condição nenhuma de habitar ali, e havia 10 pessoas naquele lugar. Foi quando eu vim para casa, eu orei, aí eu falei com a minha esposa, falei com a liderança, e falei, galera, Deus está queimando meu coração e nós temos que fazer algo. Essa hora eu fiquei com medo. Nós gastamos cerca de 23 mil reais para fazer isso. E foi um ano, exatamente junho de 2016 a julho de 2017.
E aí a gente derrubou tudo e começou do zero. E eu falava assim, nós faremos uma casa como se fosse para mim e para os meus filhos. Então é laje, Uau. e nós chamávamos a dona e falava, como você quer? Olha, eu faria assim, como você quer? E aí ela falava, não, pastor, eu quero assim, eu quero assim. E aí chegava dia, Ingrid, que o dinheiro acabava. E aí eu me lembro de uma experiência que eu fui, nós estávamos na metade da construção e eu chamei toda a família, porque também nós alugamos uma casa para eles durante esse período. Nós pagamos 6 meses de Ah, aluguel. legal. E Uhum. aí eu chamei na casa que nós estávamos construindo e falei assim, está valendo a pena isso aqui para vocês? Eu não me esqueço disso até hoje. E aí eles começaram a chorar. Começaram a chorar, chorar. E aí eles falaram assim, está valendo muito a pena, pastor. Eu falei, então eu preciso de força para nós continuarmos. Vamos orar aqui. E aí nós demos as mãos, nós oramos. Meu, é incrível. Ela tinha um fundo que ela tinha pedido por ela ter tido a casa incendiada. E já fazia um ano, naquele dia saiu esse fundo. E aí assim, como é bom você ajudar quem quer ser ajudado. Porque ela pegava o fundo e falava, pastor, tá aqui. Então assim, eu acho que também ajudar quem quer ser ajudado também é muito especial. Ajuda bastante. E aí ontem nós passamos nessa rua e eles já construíram o sobrado em cima da casa. Então para nós, assim, é uma alegria imensa. Se tornou o sonho deles também, né? Pela forma que você falou, se torna o sonho deles também, e assim, eles se sentiram parte, né? A conexão que Sim. você disse, né? Tem um comentário muito legal, pessoal. Deixem comentários, se quiserem participar aqui nos comentários, pode mandar que eu vou ler, tá bom? A Cris falou assim, né? É GG Infantil, é uma amiga minha. Cris, te amo. Ela colocou: a missão da Igreja de Cristo não é só evangelizar e deixar a pessoa continuar passando fome. Pois Jesus disse que quando fazemos aos pequeninos, a Ele fazemos. E é verdade, né? Não é só dar aquele Sim. primeiro, a mensagem de Cristo, mas é a continuação, né? É que nem você falou, você construiu a casa, mas além disso, você colocou a família num lugar de aluguel. Então o trabalho foi completo. Olha quem chegou aí. É, Aisha. Ela se acha. Ela se acha, viu? Então, muito bom. Essa questão é interessante isso. Nós sempre falamos sobre isso. Quando você vai fazer o bem, você tem que estar preparado, porque você vai sempre fazer além do que você espera. Pode ter certeza. Legal. Você sai para dar um pão, daqui a pouco você já está reunindo a roupa do seu guarda-roupa para dar para a pessoa, você já está ligando para uma creche para ver vaga para aquela pessoa, porque o bem te leva, né? A essência de Cristo. Cristo viu a multidão com fome, ele falou do evangelho, mas ele disse assim, fala para eles sentarem, para eles comerem. Então, há uma Muito bom. frase que eu levo na minha vida que diz assim, como eu falarei do pão do céu se eles não têm o pão da terra para comer? Então não adianta eu chegar para um morador de rua e falar assim, olha, eu vim falar de Jesus para você. Ele olhar para você e falar assim, eu estou 6 horas sem comer nada. Eu tô com fome, Então né? você vai falar assim, vamos ali que eu vou comer com você, eu vou pagar para você, ou eu trouxe uma marmita. Aí depois a gente senta e vai conversar. Ele vai te ouvir de boa, ele vai entender que o que você fez por ele são as necessidades primárias do ser humano. E muitas vezes tem assim, pessoas, igreja que ainda não entenderam esse processo. Né? Então é fundamental nós termos essa consciência assim, de levarmos a palavra através do evangelismo e podermos atuarmos com o social fazendo parte da missão urbana, que é a missão da igreja. Muito bom, pastor. E falando de trabalho voluntário, traz uma definição para nós do que seria, né, um trabalho voluntário. E uma coisa que é uma dúvida, acho que de muitas pessoas, que é como identificar aonde eu posso contribuir. Eu sei que no sentido amplo, né, o senhor mesmo já passou por vários tipos de trabalho, né? Nas ruas, com crianças, idosos, enfim. Mas como você aconselharia, se é que existe essa forma, mas de se identificar com um trabalho voluntário? Olha, existe a identificação sim, e ela tem que ser respeitada. Eu comecei com as pessoas em situação de rua, me chamava a atenção. Assim, por exemplo, eu tenho aversão em ver uma pessoa caída no chão, isso me causa muito mal. A minha esposa tem aversão a pessoas que sofrem violência, então se ela vê assim um ato de violência, Nossa, então assim, é um perfil nosso, nós temos essa identidade. E um ajuda o outro. Então quando eu vejo ali a pessoa no chão, nós temos que ajudar. E ela da mesma forma, lá, tá agredindo, é injusto, tá usurpando do poder, tal, aquela coisa toda, né? Então todo mundo tem isso. Aí tem os pro autista, tem os que é para criança, pro asilo.
nós podemos, quem faz o bem faz em todas as áreas. É igual quando você vai faxinar, você tem que faxinar todos os cômodos, mas você tem preferência. E aí, isso tem que ser respeitado e estimulado. E eu sempre falo assim, Ingrid, ao invés de você começar um projeto, procura um projeto que já existe. Que já existe. E aí Legal. você fortalece esse projeto. Você ganha experiência, e se for a vontade de Deus, aí você vai começar o seu projeto. Mas nós vivemos hoje uma dificuldade, que até fica ruim eu falar, mas é uma verdade. Todo mundo hoje quer ser protagonista. Então todo mundo quer estar à frente, todo mundo quer fazer as ações. E ao invés dessa pessoa falar assim, poxa, eu vou ajudar as pessoas que já estão fazendo, que eu fortaleço. Muito legal. E aí é onde muitas vezes enfraquece essa pessoa, porque ela vai fazer assim, ela vai fazer a marmita, ela vai sair para a rua, mas ela não sabe chegar na pessoa que está com fome, ela não sabe os lugares que a pessoa... Aí ela vai falar, ah, Ingrid, isso aí não serve, Ingrid, um dia eu fiz, não deu certo, a pessoa mal recebeu, a pessoa jogou no chão, mas ela não sabe que aquela pessoa tem um transtorno psicológico, que aquela pessoa tem uma dificuldade que você tem que chegar aos poucos. Então eu sempre falo isso, faça. E qual é a hora de fazer? Agora, não existe hora certa, você tem um momento certo de fazer. Mas se você faz com quem é bom no que já faz, fica muito melhor. Então eu, por exemplo, quando eu fui fazer... Etapas, né? Eu fui procurar a Missão Sena, Missão Sal. Pode perguntar para todos esses pastores se eles me conhecem. Como aluno, eu fui lá e falei, eu quero aprender com vocês. Eu quero saber como vocês fazem. E foi uma faculdade tremenda. E talvez hoje falte essa paciência. E existem muitas ONGs, existem muitos trabalhos encantadores. Eu fico assim, olha, eu passei em Ferraz, tenho os pontos de ônibus, existem 2 professoras que estão colorindo os pontos com versículos bíblicos. Gente, eu até postei no meu stories. Eu vi. O que eu fiz? Eu achei essa mulher, eu peguei o Insta dela, mandei mensagem, eu falei, trabalho lindo, fantástico, quero conhecer ela, eu estarei na rua tal dia. Então, assim, se aproxima, veja como a pessoa faz, entenda. Então, aí a pessoa vê isso, aí ela fala, eu vou pintar um ponto de ônibus no meu bairro. Não, não é assim. Saiba como essa pessoa chegou nesse período. Existe a liberação, existe a aprovação da prefeitura. Então, às vezes, essa falta de informação cria desinteresse. Uhum. Até para ser solidário existe uma técnica, né? Existe uma forma de fazer e ter resultados, né? Incrível isso, né? Claro, e fundamental, viu? Quando a pessoa começa a fazer o bem, ela muitas vezes se sente altruísta, mas vem um sentimento por trás de orgulho e presunção, no sentido assim, eu estou fazendo, você não está fazendo. Isso é tão perigoso que a pessoa chega a ponto de não mais dar atenção para o pastor dela. Então, assim, eu acho, assim, foi a igreja que alimentou ela, foi a igreja que abençoou ela, foi a igreja que preparou ela, foi a igreja que incentivou ela a ter esse sentimento, e aí ela se perde nisso. E eu sempre falo isso, são 2 coisas. Você tem que ter a aprovação do seu pastor. Ele pode não participar, ele pode não ter interesse, mas se ele falar, vai, é fundamental. E você sempre ter uma gratidão pela comunidade que te fez, que te gerou. E a gente encontra muita... A pessoa às vezes está caminhando, aí o pastor chama, querido, freia um pouco, a sua esposa falou que você ficou tantas horas fora ontem. Ah, não, já está querendo me brecar. E aí, assim, e resultado, aí nós vamos ver que até no voluntariado existem divórcios, existem rachaduras, amizades quebradas, alianças rompidas, justamente por isso, por essa falta de compreensão. E eu falo isso porque eu vivi isso. Na minha intensidade, na minha adolescência espiritual, eu fui um cara que, assim, ninguém me parava. E não foi saudável, não foi bom. Eu não conseguia ver um pastor chegar para mim, que era o meu pastor, e falar assim, ó, agora não. Eu entendia que ele queria brecar aquilo que Deus queria fazer. Mas na realidade Deus estava usando a vida dele para falar, Dani, não é que eu não quero, mas hoje não é a hora. Porque tudo tem seu tempo, né? Então, e quando chega a hora, tudo dá certo. É engraçado, porque às vezes você tá tão naquela ânsia de fazer, né, de realizar aquilo, e aí acaba afetando, trazendo outros problemas para você, outras dificuldades. Então, uma coisa que teria que ser saudável, né, construtivo e transformador, acaba sendo penoso, né? Então, muito legal você trazer isso. Por isso que um dos princípios é a saúde emocional do voluntário. A gente trabalha muito isso.
Por isso que Muito eu te bom. falei, que você não tem problema de você ter transtorno, de você ter uma síndrome, você pode ajudar as pessoas, desde que você esteja tratando a sua. E aí, Hum, muitos deles vai esconder os seus transtornos, os seus fantasmas, que eu costumo dizer, dando ênfase no outro. Que na realidade, isso assim, vamos até sair um pouco do assunto, é um vício espiritual e religioso cristão. Onde eu Pois é. passo a olhar para você, Ingrid, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, você não pode fazer isso, mas na realidade é uma forma de eu transferir para você aquilo que eu tenho. Porque assim, por isso que Jesus falou para nós não julgarmos Muito legal ninguém, isso. porque se eu olhar para mim, querida, eu não vou ter tempo de olhar para ninguém. Você não tem noção com o que está falando, Ingrid. Você não tem noção das dificuldades, das limitações. No meu curso de comunicação eu falo isso. Eu era muito tímido, eu sou ainda tímido. Então, trabalhar tudo isso, eu entrei no alcoolismo muito cedo, tive muita dificuldade por ser um cara muito introspectivo. Só que eu fui o quê? Lidando com os meus fantasmas. E quando a gente lida com os nossos fantasmas, nós nos tornamos mais fortes. E a Muito legal. habilidade, ela vai vir quando você repete aquilo muitas vezes. Aí você fica hábil naquilo. E às vezes Uhum. as pessoas, elas querem dons, elas querem as coisas prontas. E eu falo sempre, no meu ministério, no caminho que eu estou criando, escrevendo, o livro da minha vida, tem muito mais transpiração do que inspiração. Eu muito mais Uhum. suei, tive dificuldade, coisas que eu olho e falava, eu não faria desse jeito, mas fiz, foi bom, aprendi, mas tudo tem que ser trabalhado. Então, se o voluntário não tiver esse olhar para dentro, essa essência de dentro para fora, ele às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar. Muito legal. Eu queria repetir uma frase que eu aprendi, né, numa live que eu fiz com a modelo Janaína Martins, que ela falou assim: o que você enterra vivo nunca morre. E isso tratava de uma situação assim: se você tem um problema, não adianta você enterrar ele vivo, ele não vai morrer. Então, o ideal é que você resolva aquilo, né? E siga em frente. Tá com, um problema, enfrente aquilo e prossiga, né? Sim, Então, acho que tem tudo a ver com o que vocês têm falado. Então, assim, não é esperar tudo estar perfeito para você começar. Enfrente o seu problema, vai se tratando, né? Dependendo da área do que sim. seja, mas ao mesmo tempo comece, né? Uma coisa que eu queria que o senhor falasse para a gente, aconselhasse com toda essa experiência, essa bagagem que você tem, para aquela pessoa que está com a vontade de começar, que quer, que sabe que é aquilo, que tem um chamado, que sente, né? Mas que ela está parada, que ela não consegue dar o primeiro passo. Você disse para a gente, começa, a hora é agora. Mas como começar? Olha, o que eu falei para você da empatia, é a aproximação. Se aproxime do seu público-alvo. Então, eu, assim, hoje mesmo eu fiz isso. Eu tenho diligências do conselho e aí eu vou para as famílias. E aquilo me faz muito Legal. bem. Me faz muito bem estar ali com as famílias, ouvir as demandas, poder ajudar de alguma forma, ou olhar no olho e falar, não vou poder te ajudar, mas eu estarei orando, estarei pensando em você, se surgir uma oportunidade. E aí, eu vejo assim, você tem que se aproximar. Então, se você tem um desejo de alimentar pessoas em situação de rua, você tem que passar naquela calçada um dia, orando, pensando, falando, Deus, cria oportunidades, eu quero atuar aqui. Sempre vão aparecer situações. Nós tínhamos muita vontade de entrar em uma comunidade em Itaquera. E aí, outro segredo, Ingrid, comunique a sua vontade. Fale para as pessoas o que você quer. Legal. Para você Uhum. encontrar pessoas com seu DNA, se identificar com você. Então eu tive uma Muito legal. experiência que nós queríamos entrar em uma determinada comunidade para trabalhar com as crianças. E um dia eu falei para a galera, para os voluntários, galera, meu desejo é trabalharmos ali com Amor é Doce, irmos com ônibus da igreja, fazermos uma festa, farinha de trigo na cara, torta na cara, aquela coisa toda. E aí um voluntário um dia, passando beirando aquela comunidade, deu a doida e entrou na comunidade. Meu, vamos lá falar, ver se a gente acha aqui algum líder comunitário. Aí encontrou a Dona Maria. Dona Maria, a gente é um grupo, a gente quer fazer uma festa aqui com as crianças. Não, pode trazer. No mínimo eu consigo 200 crianças. Papapá. Me chamaram. Aí fizemos uma reunião com a Dona Maria. Ela cumpriu o que ela falou. E foi algo marcante para as nossas vidas. Então, o que Muito bom. nos aproximou da comunidade? Eu ter falado e depois eles terem ido na comunidade. Então, eu querer fazer, mas eu ficar... Né, há uma frase na minha vida que eu carrego,
as coisas acontecem quando você se movimenta. Então você tem que ter um movimento no mínimo de passar pelo lugar e orar, de estar ali falando, Deus, eu quero fazer alguma coisa aqui, seja no pronto-socorro, na delegacia, no hospital. E aí as oportunidades vão surgindo, as demandas vão chegando. Muito bom. Muito legal. E essa frase que você disse, eu ia até comentar, né? Que quando você se movimenta, as coisas se movimentam. Então é muito interessante que trazendo isso para a solidariedade, dê o primeiro passo, nem que seja singelo, né? Às vezes as pessoas passam assim, ai, não posso doar uma cesta básica inteira, doa alguns alimentos, Sim, né? Ah, eu não posso, de repente, dar uma mensalidade para uma instituição. Ah, então dou um remédio para um idoso que mora próximo de você. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que isso é legal, porque eu vejo que como você disse, uma coisa vai chamando a outra, né? E aos pouquinhos você vai entendendo qual que é o seu chamado, aonde você quer, isso. né, realmente se encontrar. Essa parte de identificação e de se encontrar no trabalho social. Eu acho que é um pouco, pode ser até um pouco mais demorado para você se encontrar. Você vai ter que fazer alguns testes, é isso que eu Sim, penso. isso mesmo, Mas quando perfeito. encontrar também, aí é um casamento, né? É, porque também o encontro vai vir justamente, eu falo isso, a sua identidade vai ser formada por onde você passar. Existe uma essência em você, mas as experiências com as pessoas vai forjando e formando você. Então, hoje, as experiências que eu tenho, as bagagens que eu vivi, o próprio convite para coordenar a rede social Zona Leste em 2016, foi justamente por o lugar que eu andava e pelas referências que se tinha. E as pessoas vieram até mim justamente por isso. Então eu fico pensando, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse participado, se eu não tivesse me envolvido, porque havia momentos que eu estava ali e falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, eu não conheço ninguém, ou isso aqui é grande, eu não consigo realizar. E aí, só que eu estava lá. Eu acho que a disponibilidade, há uma música do Judson, fugiu agora o sobrenome dele, que chama-se Usa-me. E aí ele fala, eu ofereço o meu ombro para carregar a sua arca. Eu ofereço meus pés. Então é isso, é você. Vai haver momentos que você não vai entender, mas você está ali. E assim, dentro da rede, nós temos o grupo de voluntariado. Meu, é incrível quando você vê a Bianca, uma das voluntárias, que ela mora em Santo André, ela sai do trabalho dela à noite, que ela trabalha a noite toda, sai do plantão e vai de manhã ser voluntária conosco. Muito bom. O Teres colocou aqui, um abraço pro Teres, Judson de Oliveira, isso, o Judson é uma benção. Então, assim, não tem limite, você vê, e ela não conhecia a gente, ela se candidatou, se inscreveu, e aí faz parte do projeto. Aí depois que conhece, está inserido, é o que você falou. Aí ela vai ver se ela vai pintar o rosto das crianças, se ela vai participar da estética, da violência contra a mulher, ela vai ser inserida, né? Mas tem que dar o primeiro passo é fundamental. O primeiro passo Eu é lembro de essencial. uma ação social que eu participei, que eu fui convidada para ser da assessoria jurídica. Então, num primeiro momento, eles chamaram alguns advogados para participar daquela ação social, que ia ter corte de cabelo, brincadeiras, apresentações, e eu ia ser da parte de assessoria jurídica. Terminou a ação social, eu estava brincando com as crianças, servindo alimentos ali, ajudando, né, as pessoas, porque eu fiquei totalmente envolvida. Então, assim, você se descobre também nessas ações sociais. Há algumas coisas que você acha que não seria capaz de fazer, embora eu já tinha participado de outras, mas assim, eu fui determinada por uma coisa, acabou ali o número de pessoas que precisava da ajuda, já fui fazer outra coisa. Então, isso é muito legal. Vale É. muito a pena. E às Ingrid, vezes eu até sinto falta, assim, desse engajamento, porque é muito bom. Pastor, falta 10 minutos só para nossa live, passa muito rápido. Eu queria fazer dois momentos. Se alguém quiser contar aqui nos comentários alguma ação social ou algum sonho, né, de engajamento social que você tem vontade, conta aqui pra gente. Que o pastor pode dar algum conselho, pode dar algum norte para sair aí do papel, né? Ou se você já desenvolve também, pode contar para nós. Mas eu queria aproveitar esses 10 minutinhos que faltam e para o senhor contar alguns dos projetos que o senhor já tem em andamento. De repente, alguém se interessa também para poder participar ou até mesmo para pedir ajuda também, né? Então, conta para a gente o que é o Rede Social Zona Leste e como funciona esse projeto. então, a rede social Zona Leste, ela
é uma rede de fato, que não tem presidente, não tem nem para cima nem para baixo, todo mundo igual. E ela Uhum. agrupa entidades da Zona Leste. A OAB está envolvida, as igrejas estão envolvidas, vários projetos sociais, creche, CCA, e tem o grupo dos voluntários. Então, como que Legal. funciona? Nós temos um grupo no WhatsApp, que essas entidades vão se comunicando, trocando doação, falando de eventos, situações, e pontualmente, uma vez por mês, nós realizamos o Dia do Bem, que todas essas entidades, com os voluntários, vão em algum lugar de vulnerabilidade na Zona Leste e realizamos um mutirão. Emissão de Legal. documento, orientação jurídica, corte de cabelo. É muito legal, é muito legal. Então essa é a rede Muito social bom. Zona Leste. Dentro da rede social Zona Leste, nós temos os trabalhos que envolvem a igreja que eu faço parte, eu Somos Um, que hoje o que nós estamos mais viabilizando força é a distribuição de cestas básicas, Legal. que é essas 100 cestas básicas por mês. Então se alguém fala assim, poxa, como eu poderia ajudar? Seria fundamental a questão dos alimentos. Nós temos o Amor é Doce. O Amor é Doce é a parte lúdica da rede social Zona Leste. Nós fazemos Tá. visitas aos abrigos e asilos. E aí nós decoramos, nós fazemos toda uma articulação com as crianças e com os velhinhos, trabalhando aproximação, criando empatia. E nós temos também, uma coisa que eu queria falar muito importante, são as ações de emergência que nós temos. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar de uma ação social naquela queda do prédio lá no centro da cidade, não sei se você vai se lembrar, que ele caiu ali, me fugiu a memória, o Largo do Paissandu. Ah, sim. Não E foi um que eu acho. isso mesmo, pegou fogo e ele Ah, teve sim. ali. Então, nós trabalhamos com aquelas famílias ali, e eu tive um enorme privilégio de poder atuar no Raul Brasil, naquela escola de Suzano, que houve o atentado com Nossa, Jonathan, e ali foi uma experiência que marcou a nossa vida. E por que eu queria falar isso? Para mostrar que quando você se movimenta, as portas se abrem. Então, ali foi um dia que eu acompanhei ao vivo na rádio toda a situação, eu e minha esposa, e foi uma quarta-feira, e quando foi nesse dia, a minha esposa falou assim, nós precisamos ir lá na porta da escola. E aí nós fomos até lá, sem conhecer ninguém. E aí alguns pastores falaram, ó, nós estamos indo para o Raul Brasil, pô, nós nos encontramos lá, vamos lá orar, tal. E foi uma... Gente, assim, até me emociona falar sobre isso, assim, o clima, o imagina. luto. Isso foi na quarta-feira. Quando foi quinta-feira, eu fui lá de novo, sexta eu fui de novo, sábado eu fui de novo. Aí na segunda-feira, eu chamei alguns pastores para nós irmos lá. E aí, nós fomos muito bem recebidos, e o pessoal nos atendeu, nós oramos ali. E eu fui na galera da rede social Zona Leste e chamei o pessoal. Falei, pessoal, amanhã nós vamos no Raul Brasil, estou aqui agora, nós vamos amanhã. Eu não garanto que nós vamos entrar na escola, mas na porta nós iremos. E aí, vamos levar balões, vamos levar cartaz, vamos levar abraço, porque era o dia que as famílias voltariam naquela escola. Nossa, Na segunda, nós recebemos os professores. E como legal. pastor, nós fizemos uma capelania espiritual. Eles pediram para nós. E aí, na terça, nós levamos essa equipe. Uns palhaços da Fundação Templos. Gente, e eles deixaram nós entrarmos. E aí nós recebemos... Você imagina, os alunos, eles vieram buscar, retirar tudo que eles deixaram, porque eles fugiram da escola no dia. Os materiais ficaram Então, tudo lá, as assim, coisas dele. o choro, a angústia, os que não queriam entrar, os que falavam assim, pastor, eu pulei aquele muro de quase 3 metros, e foi assim, foi aqui que atirou, foi ali. Gente, e assim, e foi nos dado essa oportunidade. Então, aquele dia para mim, assim, foi muito emocionante. E por Muito que legal. nós participamos? Porque nós estávamos lá. Então, assim, quando aconteceu também esse tempo atrás agora de um menino esfaquear um professor no céu Aricanduva, quando eu ouvi, aí eu já corri para lá, aí o pessoal da subprefeitura já me chamou, pastor, vamos para lá, tal, tal. Então, você vai criando essa ligação e esse link. Então, hoje tem sido isso, e um deles hoje tem sido esse enfrentamento em tragédias também, nós estamos presentes com as famílias. Muito legal. Eu acho legal essa atitude de você mesmo se prontificar. Ninguém te chamou, né? Se você mesmo sentiu de ir lá e se colocar à frente nesse momento tão terrível que foi
essa questão da escola, né? Do Raul, é Raul Tem. Brasil, né? Ao Brasil. Até tem Então, alguém falando aqui que mora lá em Suzano. é, é a crise. Eu moro em Suzano, no dia que aconteceu isso, dava para sentir a atmosfera espiritual Foi, ruim na cidade. Foi terrível, né? foi algo histórico para minha vida, assim, me marcou demais, demais. Mas também, por outro lado, a graça de Deus, a solidariedade, você abraçar pessoas que você não conhece, assim, o choro, encostar, sabe aquele abraço sincero? Aí os jovens sentando na escola com louvor, 30, 40 jovens, foi algo assim. No meu Face você vai acompanhar um pouco, depois você entra lá, nós fizemos uma Ai, transmissão ao vivo. E muito aí, legal. na hora de soltar os balões para declarar a paz, não podia orar. E deram o microfone para mim e para a Angra, que era a palhaça que estava conosco. Ela falou, pastor, eu não posso orar. Eu falei, declara um louvor. E aí ela pegou um louvor do Renascer, e aí ela falava o louvor, quem ouvia parecia uma poesia, parecia uma frase. Mas assim, a gente declarando o reino, porque quando você faz o bem, as portas se abrem, e você não precisa ser religioso, basta você ser cristão. Carregar a essência, né? Muito legal. E realmente, como a Cris disse aqui nos comentários, né? Naquela tragédia, a atmosfera realmente foi muito, muito pesada. Então, vocês trazerem a alegria diante de tantas famílias e tantas pessoas que estavam sofrendo a dor ali daquilo, deve ter sido uma coisa muito, como você Foi. diz, uma experiência única, né? Mas antes de terminar, nós temos só 3 minutinhos, passar muito rápido. Eu queria que você falasse sobre a venda de camisetas e também sobre o curso de oratória, o curso de comunicação, para a gente não perder essa oportunidade. Olha só, a estratégia que veio esse mês para nós, conseguirmos as nossas cestas básicas, seria fabricarmos algumas camisetas e vendermos. Então ela está saindo da produção, muito em breve aqui já vai estar pronta, eu vou te mandar, e ela vai vir com uma frase, eu quero, eu posso, eu consigo, em inglês. E Legal. o alvo, e nós venderemos um preço muito singelo, baixo, justamente para que a sobra da camiseta nós possamos comprar as cestas básicas. Então, muito em breve eu vou te passar, e aí você nos ajude com essa Sim, sim. divulgação, tá? E Tá. o curso é um curso muito legal, é uma coisa que veio assim, uma inspiração. Todos esses anos falando com o público, desenvolvendo a fala, me veio a ideia de passar isso para as pessoas. Existem 3 tipos de miserável: o que não sabe, o que não quer aprender e o que sabe e não quer passar. Então eu falei, Deus, eu não vou morrer com isso, então eu quero ensinar. E aí eu comecei a criar esse curso. E o curso, ele trabalha a etiqueta da fala. Como falar Muito bem, legal isso, né? Etiqueta da fala. É é a chique etiqueta da demais. fala. Uma entonação que você não precisa gritar, mas você afirma. Razão versus Uhum. emoção. Trabalhar a insegurança de quem quer falar. Você sabe, Ingrid, que 85% das pessoas têm medo de falar em público. Ah, E sim. foi feita uma pesquisa, as pessoas têm medo de falar em público, têm medo de aranha e depois têm medo de morrer. Então é um pavor para as pessoas. Ai, meu Deus. Eu E acho que eu tenho medo de aranha. E um outro detalhe, muitas vezes a pessoa, ela não tem medo de falar em público, mas o vocabulário dela ainda não é tão rico. Então o curso pega essas 2 pessoas. E aí a gente preparou com muito carinho, gravamos vídeos, acabamos agora a primeira turma. Gente, o resultado assim, os vídeos, você chora o antes e depois da pessoa falando, a entonação, a alegria, porque tem a ver com a Ah, eu vou ter que essência. te interromper, que vai É o cair a tempo. live. Tá bom, querida. Vai. Gente, mas Mas quem olha, quiser, gente, segue ele nas redes sociais, busca sim, informação do curso, porque vale bastante a pena. Um beijo para todo querida, mundo que ficou obrigado, aqui. viu? Muito obrigado por ter participado. Me sinto muito honrada, de verdade. Foi incrível, tá? Eu que Gente, agradeço. obrigado por ter ficado até o final. A live vai cair. Eu não posso deixar de salvar essa live, que foi demais. Um beijo para todo mundo e até a próxima live. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.